lição número 6 tem como tema o livro de Ester. Ester 4,14 diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. A verdade prática diz: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levam ao cumprimento de seus eternos propósitos. O livro de Ruth é repleto de menções ao nome de Deus. Já o livro de Ester se destaca pela ausência completa do nome de Deus em suas páginas. No entanto, mesmo sem referências explícitas ao seu nome, a providência divina é o ponto principal deste livro. O livro de Ester é uma manifestação evidente da providência divina. A ausência do nome de Deus não significa ausência de sua mão guiadora. Pelo contrário, Ester nos revela como Deus pode agir de maneira silenciosa, mas poderosa na história do seu povo. A Bíblia hebraica ela é dividida em Torá, que é lei, Neviim, que é profetas, e Ketuvim, que é escrito. O livro de Ester pertence aos escritos da Bíblia hebraica, assim como Ruth também, e é parte dos Megilotes, um grupo de 5 livros lidos anualmente em festa judaica. Já na Bíblia cristã, tanto Ester quanto Ruth estão categorizados entre os livros históricos, reforçando sua importância canônica e seu papel na revelação divina, conforme confirmado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Ester tem 10 capítulos e destaca-se por sua historicidade, comprovada pela menção ao rei persa Assuero, além de outros detalhes factuais. O livro também serve como fonte primária para a celebração da festa de Purim, uma importante tradição judaica. Diferente de Ruth, o estilo narrativo de Ester é menos centrado em diálogos e mais voltado para a narração de acontecimentos. O autor de Ester permanece desconhecido, mas a profundidade de conhecimento sobre a cidade de Suzã e as estruturas do Império Persa sugere que o autor era um judeu, vivendo na Pérsia. E acredita-se que o livro foi escrito por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, em 465 a.C. A ausência de termos gregos no texto reforça a ideia de que foi escrito antes da ascensão da Grécia por Alexandre o Grande, em 330 a.C. O nome do livro, Ester, que significa estrela, refere-se à beleza e o papel central da personagem da história. E esta narrativa ocorre entre o retorno de Zorobabel e Esdras durante o reinado de Assuero. Assuero, nome persa, equivalente a Xerxes, nome grego. A história de Ester é meticulosamente datada, abrangendo eventos que vão do 3º ao 12º ano do reinado de Xerxes, de 483 a 474 a.C. Assim, o livro de Ester, apesar de não mencionar o nome de Deus diretamente, é um poderoso testemunho da sua providência, mostrando como ele trabalha nos bastidores da história para proteger e guiar seu povo para os seus propósitos divinos. Uma verdade que ressoa com o que lemos em Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O esboço do livro de Ester. Primeiro, Ester substitui Vasti, vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 18. A insubordinação de Vasti, capítulo 1, versículo 1 a 22. A coroação de Ester, capítulo 2, versículo 1 a 18. Segundo, Mordecai supera Amã, capítulo 2, versículo 19 ao capítulo 7, versículo 10. A lealdade de Mordecai, capítulo 2, versículo 19 a 23. A promoção de Amã, capítulo 3, versículo de 1 a 15. A intervenção de Ester, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 15. O reconhecimento de Mordecai, capítulo 6, versículo de 1 a 13. E a queda de Amã, capítulo 6, versículos 14 a capítulo 7, versículo 10. Por último, Israel sobrevive ao plano maligno de Amã, capítulo 8, versículo 1 a capítulo 10, versículo 3. Primeira defesa de Ester e Mordecai, capítulo 8, versículo 1 a 17. A vitória dos judeus, capítulo 9, versículo 1 a 19. O começo de Purim, capítulo 9, versículos 20 a 32. A fama de Mordecai, capítulo 10, versículo de 1 a 3. Para compreender o livro de Ester, é essencial situá-lo no contexto histórico do povo hebreu e apresentar o propósito implícito do maligno em exterminar o povo escolhido durante a sua trajetória. A gênese da história para o drama vivido entre Mordecai, o benjamita, descendente de Saul, primo de Ester, e o agagita Amã, volta no tempo para 1445 a.C., quando os hebreus saíram do Egito e foram atacados pelos amalequitas no deserto, povo descendente de Amaleque, que era neto de Esaú, conforme Gênesis capítulo 36, versículo 12. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E aí lembremos que Deus havia ordenado o primeiro rei de Israel, Saul, a matar todos os amalequitas, inclusive o rei Agag. 1 Samuel capítulo 15, versículos 2 e 3, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Esse oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupa, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pelo fato de descender de Agag, Amã nutria grande hostilidade
contra os judeus. E esse é o contexto no exílio e pós-exílio. Vemos a cronologia dos acontecimentos do livro de Esther. Após a queda do Reino do Norte, Israel, em 722 a.C., sob o poder dos assírios, segundo Reis 17:6, o Reino do Sul, Judá, também enfrentou sua destruição pouco mais de um século depois. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 6. No ano 9 de Osés, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria. Os fez habitarem em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Este último foi levado ao cativeiro babilônico em 3 etapas distintas: 605 a.C., 597 e 586 a.C. Jeremias havia profetizado que este exílio duraria um período de 70 anos. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Período durante o qual Deus trataria com Judá, especialmente no que diz respeito à idolatria que havia corrompido a nação. Ezequiel capítulo 36, versículo 16 a 25. Vejamos Jeremias 25, versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O exílio terminou com a queda da Babilônia em 539 a.C., quando Ciro o Grande derrotou os babilônios e incorporou seu território ao Império Persa. No primeiro ano de seu reinado, o Senhor despertou o espírito de Ciro para decretar o retorno dos judeus a Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 3. Daniel, demonstrando arrependimento em oração, pede a restauração de Jerusalém, confessa os pecados de Israel e implora pela misericórdia divina. Daniel capítulo 9, versículos de 1 a 19. E isso nos ensina a importância de confiar na soberania de Deus sobre todas as estruturas de poder terreno, buscando a sua intervenção com humildade, conforme 2 Crônicas 7:14. E agindo assim podemos viver em paz, contribuindo para o cumprimento do propósito maior de Deus, que é a salvação de todos os homens, incluindo aqueles que governam sem seguir os valores divinos, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 4. O livro de Esther situa-se entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Mesmo após o decreto de Ciro permitindo o retorno, a maioria dos judeus preferiu permanecer na Babilônia, onde encontraram uma vida mais confortável. Jerusalém estava em reconstrução. O livro de Esther nos oferece uma perspectiva singular sobre a forma como Deus, mesmo quando aparentemente ausente, está sempre no controle, trabalhando de maneira misteriosa para cumprir seus propósitos na história do seu povo. Este livro nos apresenta um relato poderoso da providência divina, revelando como Deus cuida do seu povo, mesmo quando ele se encontra distante de seus propósitos. Os judeus, ao escolherem permanecer na Babilônia, dentro dos domínios do Império Persa, buscavam uma aparente estabilidade econômica, social, religiosa. A vida sobre o governo persa parecia confortável, com liberdade religiosa e uma relativa segurança. Mas essa escolha, que parecia vantajosa, escondia grandes perigos. A Bíblia nos alerta que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14 e 12. O livro de Esther nos ensina sobre os riscos de confiar nas falsas seguranças que o mundo oferece. Tudo parecia bem em Suzã, até que surgiu o decreto para o extermínio dos judeus. Esther capítulo 3, versículos 7 a 13. E nesse momento o povo judeu percebeu que a sua aparente segurança não era real. Mais uma vez eles dependiam da intervenção divina para sobreviver. A mensagem de Esther é clara. Em qualquer circunstância é melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmos 118, versículos 8 a 9. Como nós sabemos, apesar de não mencionar o nome de Deus, Esther relata categoricamente a sua intervenção. Satanás move suas pedras no tabuleiro político e Amã pensou que gritaria checkmate, mas Deus posicionou Mordecai e Esther para pôr um fim neste jogo de genocídio. Desde o Gênesis, Satanás vem tentando impedir os propósitos de Deus para o seu povo. No período dos reis de Israel, a linhagem de Cristo foi reduzida apenas a um homem, a Joás, segundo Crônicas capítulo 22, versículo 10 a 12. Vejamos. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se a destruir toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país. Depois Herodes matou os bebês de Belém com a intenção de matar o Messias de Israel. Mateus capítulo 2, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com prescrição se informara dos magos. Satanás tentou Jesus para que renunciasse o seu propósito e o adorasse. Mateus capítulo 4, versículo 9. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Posteriormente, Pedro insinua uma tentativa de impedir Jesus de ir à cruz. Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti,
Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Os evangelhos relatam que Satanás entrou em Judas, que entregou Jesus aos judeus e aos romanos. Lucas capítulo 22, versículos de 3 a 6. Além de narrar a providência divina, o livro de Esther também registra a instituição da festa de Purim, festa que celebra a frustração do plano maligno de Amã e a vitória providencial que Deus concedeu ao seu povo. A soberania de Deus, que age em todas as épocas e lugares, é o tema central dessa celebração, lembrando-nos que Ele está sempre no controle, guiando a história para cumprir seus propósitos. O livro de Esther nos ensina a confiar em Deus, não nas falsas seguranças que o mundo oferece, e a reconhecer que mesmo quando seu nome não é mencionado, Ele está sempre presente, trabalhando para o bem daqueles que o amam e para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Romanos capítulo 8, versículo 28, mais uma vez. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.